Está no ar, Sons e Histórias. E aí galera, eu sou Daniel Queiroz. Sou Raído Vasconcelos. Nós vamos hoje para mais um episódio do Sons e Histórias. Mais uma vez, agradecendo aí as mensagens nas redes sociais, os likes. Acompanhe aí o nosso canal no YouTube. No Instagram. No Instagram, @Sonsisto. E no Facebook. Bem como escute o nosso programa na Internova Rádio, todo domingo, às 11 da manhã. E agradecer também ao produtor hoje Clinton aí. Pra não esquecer. Hoje, excepcionalmente, o produtor Clinton aí produzindo aí o programa. O programa, né? Principalmente hoje, em homenagem o mês do forró, o mês de junho, que principalmente aqui no Nordeste é de uma tradição muito grande no forró. Hoje vamos mudar totalmente o estilo. Basicamente, nós só falamos de rock and roll e hoje vamos falar de um disco que, sinceramente, eu também acho de uma atitude rock and roll. Agora, primeiro já tira pelo título do disco, Forró, né? Pesado, Forró, né? Pesado, né? Só que é um disco de forró, um clássico do forró. Sim. Disco de 1975, Forró Pesado do Trio Nordestino, né? E que surge com maiores inovações. É uma banda que vai surgir com grandes inovações no forró pé de serra. O Trio Nordestino ele surge em 1958 com Lindu, Coroné e Cobrinha. Lindu, voz e sanfona, Coroné, Zabumba e Cobrinha triângulo, né? Mas antes dessa formação, teve um outro trio nordestino, que era o Dominguinhos, Zé Minhoca e Zito. Que a banda se desfez, mas o nome ficou pairando no ar. E a esposa do Helena Cavalcante, do Luiz Gonzaga, professora Helena Cavalcante, ela vai rebatizar esse trio com o nome Trio Nordestino, né? Exatamente. E o Gordurinha, que é um compositor baiano, né? Humorista, compositor, radialista. E que passou aqui pelas Alagoas. Cantor, né? Valdec Arthur de Macedo. Uhum. E passou por aqui pelas Alagoas, Pernambuco. Autor de Chiclete com Banana, Vendedor de Caranguejo, Súplica Cearense. O interessante é que o Gordurinha, que inclusive tem sua obra revisitada regularmente, iniciou até uma carreira acadêmica. Ele cursou até o segundo ano de medicina. E depois ele abandonou em prol da música e tal, e fez grandes composições. Ele que abriu as portas para o Trio Nordestino. E o Trio Nordestino, quando vai cantar no rádio, quem dá espaço para o Trio Nordestino cantar no rádio é a Ângela Maria, que vai ser considerada a madrinha do Trio Nordestino. Conta-se a história que o Luiz Gonzaga, de início, rejeitou os caras, né? Mas aí tem aquela coisa, né? O Gonzaga se separa meio dos caras, dá um gelo nos caras, e a amizade do Trio Nordestino com o Luiz Gonzaga, ela fica estremecida. E aí, um tempo depois, o Luiz Gonzaga encontra com o Trio Nordestino, e aí o Luiz Gonzaga faz meio que uma média com os camaradas, dizendo assim: olha, eu não... Se eu não tivesse feito isso, vocês não tinham chegado onde chegaram, né? Porque dentro desse período os caras venderam mais que o Luiz Gonzaga, né? E o Luiz Gonzaga vai dizer isso aí, tá vendo? Usar como desculpa essa resenha, vai dizer: aí, tá vendo? Vocês venderam mais do que eu. Em 1970 mesmo eles tiveram o segundo lugar de disco mais vendido, né? Venderam mais que o Roberto Carlos. Venderam mais que o Tem Roberto uma Carlos. foto clássica que o cara encontra na internet, que é o Trio Nordestino e o Roberto Carlos no meio. Eles vão inovar, né? Vão trazer uma inovação pro forró, botando uma bateria e uma segunda sanfona. Né? Então, assim, o grupo começa a se diferenciar dos outros grupos de trio, que era uma coisa que estava em voga dentro do momento, entre os períodos de década de 60 e 70, que você vai ter os Três do Nordeste, que é um grupo que foi feito pela CBS depois que o Trio Nordestino assina com a outra gravadora, e um outro trio que é interessante, que vai tocar com o pessoal da Jovem Guarda. A banda é o Trio Mossoró. O Trio Mossoró. O Trio Mossoró, cara, são três irmãos. Três irmãos. Né? Um teve um desfecho violento, foi assassinado por golpes de tesoura. É um trio que a história dele com a do Trio Nordestino se encontra em diversos momentos. Assim como os Três do Nordeste também. Só que o Trio Mossoró, eles fazem uma coisa totalmente diferente do que aquele pessoal vinha fazendo, que era a questão de, assim, se modernizar. Eles vão para os programas da linha Jovem Guarda e usam calça boca de sino, uma nova roupagem ele dá ao forró. O Trio Mossoró era dos irmãos Lopes. Sim. Um deles, Oséias Lopes,
ele assina a produção do disco com o nome Carlos André, que ficou muito famoso por gravar aquela música Eu Hoje Quebro Essa Mesa. Ele era um dos componentes do trio Mossoró. Sim. E assim, voltando lá pro trio nordestino, e o trio nordestino vai fazer um grande sucesso já no começo da banda, que vai ser uma música chamada Carta Maceió e Chupando Gelo. Né? Vai ser as duas músicas que vão se sobressair já no final dos anos 60, né? Vão sair nesse primeiro momento. E uma coisa que é interessante, que a música que vai fazer sucesso, o forró começa a fazer sucesso na parte sul, por causa da imigração. Esse período foi um período onde a imigração foi altíssima, né? Devido também a fatores como a seca. A questão da seca, que vai ser romanceada. A industrialização do sul, né? E assim, você vai ter muito desse público nordestino lá no sul, então o forró vai fazer muito sucesso lá. Quando você tem um rompimento dessa situação, não ter tanta gente migrando para o sul, você vai ter ali uma situação que é muito conflituosa entre o forró e os outros ritmos que aparecem. Né? Luta por espaço, né? Você vê, quando a bossa nova chega, Luiz Gonzaga vai ficar relegado a cafonice, a uma coisa extemporânea, né? Não estava pegando aquela situação, porque a bossa nova nesse primeiro momento era o discurso do jovem. E quando chega nos anos 60, você também vai ter esse espaço que ainda o forró tinha, vai começar a perder espaço para o pessoal da Jovem Guarda. E aí, dentro desse período, o Luiz Gonzaga vai fazer duas músicas críticas à Bossa Nova e à Jovem Guarda, que vai ser Chachado Bossa Nova e o Shot dos Cabeludos. Essas críticas a esses dois movimentos musicais começam a surgir. E Gonzaga só vai ser resgatado quando você tem a explosão da Tropicália, onde Gil e Caetano começam a resgatar certos valores do regional. E Gonzaga volta à tona. Tem aquele boato que os Beatles iam gravar Asa Branca, né? Não, e o Gonzaga, ele dá até entrevista, eu não tô lembrado qual foi o jornal, se é pro Pasquim ou um outro, ele falando sobre essa situação. Ele e Humberto Teixeira dando a entrevista, essa informação. E o Luiz Gonzaga seriam fake news. E o Luiz Gonzaga, que faz uma crítica a toda essa galera da Jovem Guarda, enche de elogios os Beatles, né? Os reis, né? Os caras que lançaram toda essa onda, e o cara fazendo essa propaganda dos caras, né? Porque os caras iriam tudo não passou de uma fake news, né? Mais uma do Carlos Imperial. Carlos Imperial. Então, o trio nordestino, ele surge nesse contexto, né? Antes de a gente chegar nesse disco que a gente vai fazer o comentário, os caras do trio nordestino já vinham com uma bagagem de sucesso muito grande nessa linha. O Luiz Gonzaga vai dizer até que o Lindu, que era o principal vocalista do trio, era a voz mais bonita do Nordeste. Né? E diga-se passagem, um grande vocalista. Ele se tornou, cara, praticamente uma voz do forró, né? E a voz do cara é um padrão de grande forró, destaque, né? nos discos do trio nordestino. Né? Os discos do trio nordestino eram discos bem gravados. No caso, esse é pela Copacabana, né? Copacabana, já não estava mais na CBS. Muito bem gravado, e a voz dele era uma voz que se destacava além dos instrumentos. Ele se tornou um padrão do vocalista de forró, né? Voltando àquela coisa dessa questão do Nordeste lá no Sul, se existia uma grande propaganda do que era o Nordeste, né? Como se o Nordeste fosse um discurso da violência da seca, da exclusão, do povo miserável, da exclusão, que é uma coisa assim, isso ficou no imaginário e que quando você vai olhar determinada situação, isso foi romanceado pela Raquel de Queiroz, pelo Graciliano Ramos, toda essa situação. O próprio Euclides da Cunha, quando trata da Guerra de Canudos, ele trata, quando ele fala da topografia, da vegetação. Mas o Nordeste não é só isso. Existia uma série de equívocos, e isso romanceou toda essa situação. Mas a própria produção cultural nordestina, ela... É uma coisa muito rica. Não, mas ela também, como você disse, romanceou. O próprio Luiz Gonzaga, quando ele canta a Asa Branca... a volta da Asa Branca, súplica cearense. Ele faz esse discurso melancólico, mas que não é assim. O Nordeste não só era a seca. Você tinha um outro Nordeste, uma outra situação. E que isso vai mudar ao longo do tempo, né? O Nordeste não é só seca, não é só essa imagem, né? Essa imagem é uma imagem romanceada, porque também era uma coisa interessante pro pessoal do forró fazer essa imagem. Porque a própria indumentária do forró, a questão do vaqueiro, Lampião, porque isso, quando o Luiz Gonzaga chega no sul que tá vestido de Lampião, vai ser um alvoroço, né? Pô, você quer trazer o cangaço pra cá? O pessoal na rua passava, a menina dizia, mãe, é um cangaceiro. É uma coisa assim, inusitada. Então, assim,
essa galera também criou uma imagem do que é o nordestino, que é uma coisa que não é bem assim, tem essa crítica a se fazer. Mas isso não quer dizer que musicalmente os caras estavam à frente da situação. Como chega em 1975, o trio nordestino lança esse clássico que é o forró pesado, né? Eu acho engraçado a capa, né? Que ele faz a relação do forró pesado com a balança. Com a balança, né? Que você pode sentir o forró pesado por um som pancada, né? Com também, que não deixa de ser, né? Você vê quando ele fala forró pesado, entra a zabumba. E outra marcando. Coisa que era a instrumentalização pesada, que era a moda na época. Moda na época. E que os caras, assim, a gente pensa que a coisa tá numa bolha, mas a coisa tá muito além. Os caras já tinham acesso ao que estava acontecendo de movimento musical na época, que era o momento do hard rock, de uma coisa pesada, do progressivo. Então, esses caras tinham esse conhecimento do forró pesado, né? Os caras tinham essa o disco abre com a música Forró Pesada, a música que é do Acisão e do Lindolfo Barbosa, que é o Lindu. Que é uma das 3 músicas que eu destaco no disco. É um sonzão. O Lindu e o Acisão, que depois teve uma carreira solo aí, é um forrozeiro de Serra Talhada, que fez sucesso aí também no forró. Depois vem a música Por Causa da Pepita, que é de João Gonçalves e Genival Lacerda. Essa música aí, cara, esse João Gonçalves é considerado como o rei do duplo sentido. E quem tá em parceria com o Genival Lacerda. Segundo ele conta, a parceria com o Genival Lacerda foi uma condição que o Genival Lacerda disse, olha, para gravar suas músicas, eu tinha que colocar, e tem um nome com parceria. Ele e o João Gonçalves, numa entrevista, fala isso e disse que isso era muito comum. Então o João Gonçalves é que fez Severina Chico Chique, Mate o Véio, Galeguinho do Zóio Azul. Que é as músicas que vai ser cantada pelo Genival Lacerda. E ele fez o Pescaria em Boqueirão, que é o primeiro sucesso dele, que foi uma música censurada. Um fato interessante é que o João Gonçalves fez essa música Pescaria em Boqueirão, que a música fala sobre o cara vai pescar lá, não precisa de isca. É música do Minhocão, uma quilapa de minhoca, ele fala no disco. Aí quando ele fez, essa música foi censurada. Um dia chegou um oficial de justiça, estendeu um papel, ele pensou que era um autógrafo, assinou e o cara levou ele pra delegacia. Pra depor. E ele ficou proibido de cantar essa música na época da ditadura. E o que é que ele fazia? Quando chegava no refrão, a galera cantava, né? O João Gonçalves é vivo e conta essas histórias, é considerado o rei do duplo sentido. Essa música também tem um duplo sentido. Da Pepita, claro. Por causa da Pepita. Inclusive, o duplo sentido tem um estilo que permeia o forró, Pita. E principalmente nos grupos periféricos ao Luiz Gonzaga. As músicas da Marinês, né? Pouco tempo depois a Cremilda. Mas é uma coisa típica do Nordeste, né? Sim, é uma coisa típica do humor do nordestino, né? Depois vem Ting Ling, que é do João Silva. Que é uma música que vai fazer sucesso até hoje. Ting Ling, do João Silva e o JB Aquino. Vem Esquenta Moreninha, que é do Acisão, de novo. Apague o Candeeiro, que é a minha preferida do disco. Que é João Silva e Raimundo Evangelista. O Raimundo Evangelista, que era parceiro do João do Vale e do Jackson do Pandeiro. O João do Vale, que vai fazer muita música pra galera do forró, que vai ser um cara que vai ser criticado pelo Luiz Gonzaga. Quando o João do Vale começa a fazer música de protesto. O Apague o Candeeiro, cara, ele traz... Eu vou falar um pouco por ser minha... Eu acho essa música aí muito parecida com ele falando de fazer uma suruba. Ele diz, apaga o candeeiro que é todo mundo de casa. Apague o candeeiro, rapaz. São todos de casa pra que gás, né? Porque ele traz um cenário do que acontecia, digamos assim, a festa no sertão nordestino, que era iluminação de candeeiro, chão de terra, né? Tanto que ele fala, o coco que eu falo... é de pandeiro, não é coco de coqueiro. Mas assim, o que eu comecei a entender a coisa, assim, eu vi a sacanagem da situação, é que ele coloca a galera em pares. Em pares, né? Fulano é casado com fulano é tal. Né? Então, apague o candeeiro, rapaz. Que são todos de casa. Pra que gás? Tá entendendo? E assim, e quando ele fala pra que gás, você dá uma conotação pra Quengar, tá ligado? Então, os caras eram foda, velho, assim. E isso tá Apague o candeeiro, rapaz. São todos de casa pra Quengar. Os caras eu confesso que eu não tinha notado essa... não tinha não. Eu acho essa música fantástica, cara. Depois vem Fole do Ouro, que é do Jorge de Altinho. Talvez seja uma das primeiras composições do Jorge de Altinho. Porque o Jorge de Altinho só vai fazer sucesso em anos 80. O Jorge de Altinho, que apesar do nome Altinho, ele nasceu em Olinda. E a família logo cedo foi ter uma mercearia na cidade de Altinho. O primeiro contato do Jorge de Altinho com a música foi a música dos Renatos do Caps.
Quando ele ouviu o Renato e seus Blue Caps no rádio, ele pirou e quis fazer música. Uma coisa, um fato interessante que a gente esquece de falar é que uma cidade que vai ser muito importante para essa construção do forró vai ser Campina Grande. Campina Grande, né? De Campina Grande veio o Genival Lacerda, veio o próprio João Gonçalves, Jackson do Pandeiro. Campina Grande vai ter um comércio e um desenvolvimento num determinado período da história que o pessoal chamava de a Liverpool do Brasil, né? Por causa da questão industriária, da questão do comércio, um comércio muito grande em Campina Grande. E Campina Grande ainda hoje é um polo universitário, né? E assim, é um contraponto de se dizer que na Paraíba se tem duas capitais, né? Campina Grande e João Pessoa. Eu acho que é uma cidade que tem essa rivalidade, né, entre cidades. E assim, Campina Grande, em certos aspectos, é mais desenvolvido do que Olha, não vá dizer isso para um pessoense, viu? Não, eu tô dizendo a questão seguinte, em determinados pontos, não tô dizendo que seja ou não, então, porque João Pessoa, ela tive uma grande dimensão porque é litorânea. Litorânea é capital, né? Depois vem O Que Você Está Fazendo Aí, Meu Bem, que essa é a música que aborda a masturbação feminina, né? E ele chega, você está aí aí ele vai machucando, né? E ele deixa essas ideias no ar. O que é interessante... E ele diz, o que é que você está fazendo aí, meu bem? Eu quero fazer também. E assim, o que eu acho interessante é que como é que essa música vai passar pela censura. Porque quando você chega no começo dos anos 80, já na derrocada do regime militar, você tem a música do Raul, Rock das Aranhas censurada, com um discurso de censura moral. E essas músicas passavam... eu acho que rapaz, interessante que eu mostrei essa música a algumas pessoas antes da gente fazer o programa, dizendo o que é que você entende. E ninguém captou que ela falava sobre a masturbação feminina. Todos eles, as pessoas, rapaz, é um forrozinho e tal, mas ninguém captou. Talvez essa mesma sensação passaram pelos sensores, né? Pela situação. Porque assim, o ritmo tão inocente, um pessoal tão simples, um pessoal, entre aspas, dito pela elite intelectual, que são pessoas de limitações, né, de cultura. Porque a cultura popular, cara, ela passa por alguns momentos na história. Em alguns momentos ela é tida como um ápice de expressão. Sim. E em alguns momentos ela é tida como uma representação da ignorância. Sim. Então, existem... Desde esse momento, eu acho que estava tão preocupado em pegar a coisa mais intelectualizada que deixou-se passar essa situação. Né? Depois Paguei Pra Você Tocar, né? Que é de Anastácia e Dominguinhos. Que o Dominguinhos está surgindo nesse momento aí. Surgindo solo, né? Com maior evidência. Evidência, porque aí nesse momento ele começa a tocar com Gilberto Gil, né? Teve a música dele que o Gilberto Gil regravou, né? Eu Só Quero um Xodó, né? Que também é de Anastácia e Dominguinhos. Que vai ser a esposa dele, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria dizer nesse processo é que vai surgir outro cara dentro desse período aí da questão da sanfona, que pra mim são os três sanfoneiros pra mim de grande destaque: Luiz Gonzaga, Dominguinho e Oswaldinho. Tem o Oswaldinho. Oswaldinho que vai tentar trazer a música clássica pro forró. E o rock and roll também. O Oswaldinho era fã de rock progressivo, né? O próprio Dominguinhos falando na entrevista que se o Oswaldinho não tocasse sanfona, tocaria guitarra, né? E assim, o cara fissurado assim pro rock, você pegar um disco com a participação do Oswaldinho, que vai ser uma coisa interessante. E quando surge o Dominguinhos, que ele vai tocar com a Gal Costa tira o tecladista da banda pra deixar o Dominguinhos com acordeão. Depois vem Sapo Cururu, que também é do Jorge Deltinho e Júlio César. E uma música que vem com outro duplo sentido. Depois vem Ela Pede Mais, do Lindolfo Barbosa, que é o Lindu. Quer Casar, Vambora. Essa eu acho é mais uma declaração de amor do que uma outra coisa. Reivon Antônio Ceará e Genival Santos. Quer dizer, Reivon Antônio Ceará, que teve uma música também gravada pelo cantor Genival Santos. Depois vem o São João no Quintal, que é Anastácia e Dominguinhos de novo. Mais uma vez, voltando, a produção do disco é do Oséias Lopes, que é o Carlos André. O Carlos André, como a gente falou antes, era do trio Mossoró. Aí o Carlos André, que no disco assina como Oséias Lopes, que é o nome dele, o Carlos André foi o nome que ele usou, e ele produz o disco e ele é ficou famoso pela música Hoje Eu Quebro Essa Mesa. Hoje Eu Quebro Essa Mesa. O Oséias Lopes foi o cara que fez ressurgir o Luiz Gonzaga nos anos 80, Sim. Quando o Luiz Gonzaga estourou com aquele disco Pagode Russo. O disco azul na capa. Sanfoninha Choradeira. Com a participação da Elba Ramalho. Dominguinhos,
Fagner. Fagner, parece, né? Parece que tem o Fagner. E o Gonzaguinha. Na música Pensineu. Pensineu, é. Aí o Oséias Lopes era um cara que a gravadora apostava como um cara que sabia produzir, sabia promover. Não, mas aquele disco é um descasso. Descasso. Um descasso. Como também é um descasso esse, né? E não é à toa que esse disco que o Gonzaga faz, nesse período dos anos 80, é o disco que o Gonzaguinha vai sair com ele a tiracolo, né? Por todo o Brasil, fazendo aquele show Pai e Filho. Pai e Filho. Né? Que os dois estão cantando. Que virou até um disco ao vivo também, virou né? um disco ao vivo. Aqui vai sair com ele a tiracolo. E uma coisa interessante, voltando a o preconceito musical, vai ter uma coisa interessante que o Chico César faz um relato no livro O Fole Roncou e a História do Forró. Chico César vai dizer que era pivete e trabalhava numa loja de disco, e ele disse que via essa distinção entre o forró e a música intelectualizada. Ele disse que era pivete e começava a ver a situação que a galera mais urbana, bancária, universitária, ia atrás do Chico, atrás do disco do Chico Buarque, do Gilberto Gil, dessa galera. E a galera que vinha da feira, o sertanejo que vinha da feira, vinha atrás desses discos de forró. Trio nordestino. A coisa só começava a melhorar quando chegava o final do ano, que o dono da loja de disco chegava no interior e botava uma banca na porta da loja de disco só com disco de final de ano do Roberto Carlos. Era onde todo mundo chegava, desde o sertanejo a galera mais intelectualizada. Então o Chico César disse que isso pra ele era uma coisa impactante, porque ele, como nordestino e como um cara que trabalhava em música, pra ele tudo era música. Pra ele não existia essa distinção do forró e de uma música mais de uma música mais intelectualizada. E pra ele, como criança e ali na questão da adolescência, pra ele disse que era uma coisa impactante essa divisão, porque pra ele tudo era música, não existia essa distinção. Mas pra essa galera existia uma distinção. E é uma coisa que é interessante, que o próprio camarada da sertanejo, ele também tinha essa repulsa a essa coisa intelectualizada. É quase visto como uma música étnica, né? Sim. É quase visto como uma música étnica. É um negócio ali de um grupo popular, de um tipo de sociedade, das quais digamos assim, a elite intelectual não vê. Às vezes até admira através de composições, relatos, mas não convive. Não convive. Assim, e o que eu acho interessante, que quem vai pôr um fim a essa situação, de fato, não são os tropicalistas, onde vai resgatar o Jacques do Pandeiro, o Luiz Gonzaga, não vai ser os tropicalistas, mas sim o Raul Seixas. Mas o Raul Seixas, eu acho também que a turma do Ceará também traz uma contribuição. Eu vejo o Raul Seixas, porque o Raul Seixas o Raul Seixas coloca isso em música. O forró em música. Não, e o Raul Seixas, ele coloca o forró rock, né? E no mesmo patamar que o rock, dizendo, olha, isso aqui tem as mesmas raízes. E ele diz que vê muita semelhança entre Elvis e Luiz Gonzaga. Né? Que vai ser uma resenha também, que o Zé da Flauta, ele dá uma entrevista, dizendo que uma vez foi sair em turnê com o Luiz Gonzaga, disse que a galera começou a fumar um beck lá atrás e ir escutando o Bob Marley. E disse que chegou na frente e o velho Luiz Gonzaga tava batendo o pé e escutando o som. Aí o Zé da Flauta chegou perto do Luiz Gonzaga e disse: o senhor gosta de Bob Marley? Ele disse: rapaz, eu gosto desse shotzinho. E aí vem aquela coisa, né? E aí eu não sei se é mentira, se é verdade, se é ou se não é, mas o que vale é a lenda. Dizem que o Raul Seixas dizia que um disco de Luiz Gonzaga eu já vi essa foi lenda, parar na Jamaica. Na Jamaica. Se é verdade ou não sei, porque é aquela mesma história que os caras falam que a guitarra não foi feita lá nos Estados Unidos, foi feita aqui com o pau elétrico. Sempre tem uma versão pra tudo ser feito no Brasil, né? Não, mas aí... Conta também, o Dominguinhos conta, o Gilberto Gil conta que tava tocando o Bob Marley, e o Dominguinhos chegou e disse: é isso aí que é o reggae, é? Aí o Gilberto Gil disse: não, o reggae é isso aí. O Domingos disse: nada, bicho, isso aí pra mim é um shotzinho sem vergonha. Não sei, pode ser invenção dos caras, mas assim, eu acho que voga aquela situação, né? Que brasileiro tem que ser estudado, e tem que ser estudado de fato, pô. A gente inova tudo, pô. Tudo o brasileiro inventou, se for a máscara do Kiss, for os secos e molhados, tudo, meu irmão. Se os caras inventaram o avião, o brasileiro foi quem inventou. Foi quem inventou, não. Tudo é o brasileiro, bicho. Mas a pobreza faz isso, pô. A pobreza faz isso. O complexo de vira-lata. A pobreza faz isso. A gente tem que superar. Se você for pegar aí dentro dessas questões de vazamento, de internet, de se emburacar aí dentro dos sites, essa coisa toda, você vai ver lá, tem quem? Tem informações de tudo, né? Tem um brasileiro, pô. Tem um brasileiro, pô. O cara brasileiro é gênio, pô. O problema é que a gente não se autovaloriza.
quais são as suas 3 preferidas do disco? São essas. Forró pesado, esquenta moreninha. O que é que você está fazendo aí, meu bem? A minha é Forró Pesado, Por Causa da Pepita. Por causa da Pepita eu já não fui muito fã, não. Por causa da Pepita, eu achei o ritmo meio... Eu gosto mais de Apague o Candeeiro. Apague o Candeeiro, eu gosto das mais cantadas. E aí, galera, valeu, um abraço. Siga-nos no Instagram, Facebook, liga o sininho e acompanhe no YouTube. Valeu, galera. Assiste aí a gente, acompanha a gente aí nas redes sociais Instagram. E espera aí o próximo programa. Valeu.